Aqueles que não me conhecem, eu me chamo José Chaves, sou casado, sou pai de 3 filhas e avô de 3 netos. Amém? É com muita alegria de eu estar mais uma vez aqui anunciando a palavra do Senhor, para que a palavra entre no coração de cada um de nós nessa noite. Amém? Eu sou filho dessa comunidade Boquim, eu iniciei nessa comunidade em dezembro de 2003. No início eu sentava como vocês, passei 7, 8 anos sentados, só ouvindo a palavra do Senhor. A partir de 2010, eu comecei já a ser servo dessa comunidade, caminhando junto com essa comunidade. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, graças a Deus, foi através dessa comunidade. Ouvindo os pregadores, ouvindo os irmãos mais antigos dessa comunidade, as servas, os servos, e assim eu fui aprendendo alguma coisa. Não sei muito ainda, estou na caminhada, mas estou aprendendo e Deus está me ajudando para que eu anuncie a palavra do Senhor. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre armas poderosas, uma arma poderosa que nós temos contra o pecado. Amados, nós sabemos que quando nós pecamos, nós confessamos. Vamos a um sacerdote e o sacerdote, com a autoridade que ele tem, que a igreja dá para ele, que Jesus deu para a igreja, ele absolve no nome de Jesus o nosso pecado. Amados, mas existe um problema. O pecado fica a consequência. Muitas das vezes nós confessamos o pecado, mas nós continuamos sofrendo, às vezes uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um vazio, uma enfermidade física, que são consequência do pecado. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês compreendam, para que vocês entendam, para quando nós começar a falar do poder dessa arma poderosa que nós temos, vocês vão entender o porquê que nós precisamos dessa arma poderosa, amém? Vocês imaginam uma mulher que fez um aborto, porque consciente, ela mata uma criança dentro dela. Ela vai num sacerdote e ela confessa esse pecado, e o sacerdote, no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ele absolve aquele pecado. Mas aquela mulher continua tendo ressentimento, tendo tristeza, tendo angústia, tendo medos daquele pecado que ela cometeu. Amados, só existe uma arma poderosa que pode libertar essa filha dessa situação. Outro exemplo, vocês vê a história, vocês viram o que aconteceu com o nosso profeta Davi. O rei Davi, ele cometeu um pecado de adultério e mandou, numa consequência, em uma guerra, matar o marido da mulher que ele tinha adulterado com a mulher. E quando Natan disse para ele que ele ia sofrer as consequências daquele pecado, Davi se arrepende, entristece, pede perdão para o Senhor e ele é perdoado por aquele pecado. Mas tem uma consequência. A consequência, a espada entrou dentro da casa dele, uma filha queridinha que ele tinha, que ele tanto amava, aquela menina, ela foi abusada pelo próprio irmão. Na consequência daquela situação, um outro filho dele se rebela contra ele e tenta tomar o reinado dele. Isso é consequência do pecado. Vocês imaginam outra situação de uma pessoa que viveu bebendo a vida inteira, fumando, fazendo coisa, contrariando, às vezes, os ensinamentos da igreja? Bebendo com excesso de bebida, e de repente decide aquela situação, ele se arrepende daquela situação, vai no sacerdote, pede o perdão, e o sacerdote absolve ele do pecado daquela situação que ele estava vivendo. Mas acontece que tem um câncer nele. Acontece que teve um câncer na garganta, um câncer na língua, um câncer. E daí? O que vai resolver essa situação? Ele confessou, ele se arrependeu e está essa situação. Somente essa arma poderosa que vocês vão conhecer que pode livrar essa situação. E várias outras situações de pecado que a pessoa se arrepende e confessa, mas continua sofrendo. Amém? Amados, nós temos várias armas poderosas. A oração é uma arma poderosa. Eucaristia, fé, palavra de Deus, amor, esperança, confiança, intimidade com a Virgem Maria, poder do Espírito Santo, adoração, amados. Mas a arma mais poderosa que vocês vão conhecer nessa noite é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue de Deus, ele pode te curar, te libertar do pecado, mas também curar as enfermidades que você tem às vezes no corpo, devido àquela consequência do teu pecado. Amados, para vocês terem uma ideia,
que o sangue sempre foi usado, que o povo hebreu, lá no início, eles todos os dias, eles sacrificavam 2 cordeiros de manhã, às 6 da manhã, pelo pecado do povo, e às 6 da tarde eles sacrificavam mais 2 cordeiros pelo pecado daquele povo. O sangue sempre foi usado, o sangue de animais, para a libertação do povo. Amados, quando Adão e Eva pecou contra o Senhor por desobediência, foi sacrificado um animal e derramado o sangue pelo pecado, para cobrir o pecado de Adão e Eva. A palavra em Gênesis 3:21 vai dizer para nós, Gênesis 3:21 diz assim, que o Senhor sacrificou um animal e cobriu eles, a nudez, com a pele do animal. Então o sangue sempre foi derramado para libertar o nosso pecado. Para vocês terem uma ideia, quando João Batista apresenta Jesus ao mundo, ele não se refere a Deus, ele não se refere a Cristo, ele se refere o Cordeiro do Senhor está vindo aí. Ele vai dizer para nós, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, está no Evangelho de São João 1:29. Vai dizer para nós que ele apresenta Jesus ao mundo como Cordeiro de Deus. Já era uma prefiguração daquilo que ia acontecer com Jesus no alto daquela cruz. É para vocês entenderem o poder do sangue de Deus, o poder do sangue de Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não precisa ter vergonha, se não está entendendo, fala, eu não estou entendendo. Amém? Agora eu convido você agora a pegar a palavra do Senhor, primeira carta de João, 1:7. Primeira carta de João 1:7. Fica depois da segunda carta de Pedro. Lá no final da Bíblia. Amém ou misericórdia? É bom que todos tivessem a palavra do Senhor. Nós estamos no mês da Bíblia. O mês de setembro é o mês da Bíblia. Também dou boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, estão em casa. Que a graça do Senhor também alcança cada um que estiver acompanhando nesse momento essa pregação. Amém? Todos pegou a palavra do Senhor? Vai dizer para nós assim, se porém andamos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, palavra do Senhor. Amados, eu convido você agora a dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus, mas bem forte, é para a palavra do Senhor. Amados, nós temos que andar na luz. Quando nós andamos na luz, nós somos lavados no sangue de Jesus. Uma pessoa que está na treva, presta atenção, ele está nas trevas, ele está no pecado, ele não está sendo lavado no sangue do Senhor. Hoje vocês vão ver mais para frente, a gente vai ler bastante a Bíblia, a palavra do Senhor, vocês vão compreender o porquê que nós temos que ser lavados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cura das nossas enfermidades, consequência do pecado, mas também cura a nossa alma e nos liberta para que nós caminhamos numa santidade. Somente o sangue do Senhor tem esse poder tão forte de nos libertar de todo esse mal. Amém? Amados, o Papa João Paulo 23, ele diz que uma gotinha do sangue de Jesus pode libertar o mundo do pecado, de todo o mal. João Paulo II, numa carta, ele também confirma que o sangue do Senhor pode
libertar o mundo de todo o pecado. Quando Jesus se entregou naquela cruz, que foi derramado até a última gota do sangue dele, através do soldado romano, por nome de Longuinho, que ele pega uma lança e lança do lado direito de Jesus. A lança, ele tinha uma prática tão grande que ele era acostumado a fazer esse tipo de sacrificar as pessoas que já estavam na cruz. A lança entra entre a coluna e as costelas. Ele tinha uma prática tão grande que vai direto no coração de Jesus do outro lado, do lado esquerdo. O sangue jorra. E o soldado tinha uma enfermidade num dos olhos dele, e ele é curado naquele momento, porque o sangue aspergiu tão forte na terra. E no momento do sangue de Jesus aspergido na terra, houve trovão, escuridão, o véu se abriu. Ali foi o poder do sangue lavando a terra. Todo o planeta Terra, todo o planeta foi lavado naquele momento, numa dimensão espiritual. Amado, quando nós estamos falando do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, nós não estamos falando de sangue biológico, entenda isso. Nós estamos falando numa dimensão espiritual, onde o sangue alcança qualquer área, qualquer lugar do teu corpo, da tua alma e da tua mente, e toda a dimensão sentimental e espiritual. Isso que nós estamos tratando nessa noite, do poder do sangue do Senhor. Só voltando um pouquinho em Hebreus, você pega na tua palavra e só volta um pouquinho em Hebreus. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Vai dizer para nós assim: por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue do Cordeiro. Ei, somente entra no céu aquele que for lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Não entra no céu aqueles que andam nas trevas, aqueles que não foram lavados no sangue de Jesus. Por isso que Paulo está dizendo nessa carta ao povo hebreu, ele está dizendo que tem que ser lavado. Ele está dizendo para aquele povo: vocês precisam ser lavados no sangue do Cordeiro. E essa palavra está falando para mim, para você hoje. Você tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Eu preciso ser lavado no sangue do Cordeiro. Nós precisamos de ser lavados no sangue do Cordeiro. Amados, o sangue sempre foi usado de uma forma tão poderosa que o povo hebreu, quando ele estava no Egito sofrendo naquela situação, uma situação muito difícil naquele tempo, eles clamando pelo poder de Deus, e Deus ouviu o pedido deles, mas foi preciso que eles usassem o sangue do Senhor para marcar na ombreira da porta, para que o anjo exterminador não matasse os primogênitos da família dos hebreus. O sangue sempre foi usado dessa forma. Vocês imaginam que sangue de cabrito, sangue de cordeiro tinha um poder desse? Que o anjo exterminador não matou os primogênitos dos hebreus, mas matou do povo que não tinha marcado das ombreiras da porta da casa deles. Todos aqueles primogênitos, animais e homens, todos eles morreram, que não tinha a marca com o sangue de cordeiro e de cabrito. Agora vocês imaginam o sangue de Jesus? Por quê? Os homens, o povo hebreu sempre usou o sangue, sempre teve intimidade com o sangue de animais. Mas Deus, prometendo que ia enviar o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra. Não vou pedir para vocês pegar, mas está no Evangelho de João 1, vai dizer para nós: o verbo se faz carne. Porque precisava
de um homem para fazer o sacrifício pelo nosso pecado, pecado do mundo inteiro, para nos libertar de toda a enfermidade que vinha do pecado. Tinha que ser um homem com natureza, presta atenção, natureza humana, mas com a divindade de Deus. Por isso que Deus envia o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, para fazer essa aliança eterna, através do poderoso sangue de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o poder do sangue de Jesus? O que o sangue de Jesus pode fazer para aquele que pede para ser lavado no sangue de Jesus? Aquele que tem esse entendimento, essa compreensão e pede pelo sangue de Jesus. Muitas das vezes o sangue de Jesus é desprezado pelos cristãos por falta de entendimento. Eles não compreendem, não sabem o poder do sangue do Senhor. E não pede. E tudo nós temos que pedir, porque nós temos o livre-arbítrio aqui na terra. Só é alcançado aquele que tem esse desejo, essa vontade de ser lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que fica aí sem saber o que pedir, não sabe como pedir, aquele que não pede pelo sangue do Senhor, aquele que cometeu um pecado grave, e está acontecendo as consequências do pecado, mas não pede, não clama por esse sangue, para que o sangue lava todo o corpo físico, mas também a alma, o matrimônio, em todas as dimensões da família, dos negócios, tudo seja alcançado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer, é pedir o sangue de Jesus. Não podemos ficar por aí cristãos sem direção, cristãos sem ter um entendimento, cristãos sem compreender o poder dessa arma poderosíssima, preciosíssima. É o sangue do Senhor que cura, que liberta, que renova e que restaura. Amém? Eu convido você agora a pegar, agora vamos entrar no Apocalipse, para que você compreenda o poder do sangue do Cordeiro. Quando nós estamos falando, amado, nós estamos falando de poder. É de poder, nós não estamos falando nada que ameniza, nada fraco, nós estamos falando daquilo que é forte, daquilo que tem poder de restaurar, renovar e dar nova direção, amém? Pega no Apocalipse 5, 9, no livro do Apocalipse, é o último livro, para aquele que não, às vezes não sabe, está no último livro da Bíblia, bem no finalzinho, Apocalipse 5, 9. Amém ou misericórdia? Vai dizer para nós assim: cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgatastes para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, povos e raça. Amém? Amados, o livro do Apocalipse, João, o apóstolo amado de Jesus, ele foi levado pelo Espírito para uma ilha deserta, e ali ele teve uma visão, e ali ele viu, vocês percebem, que ele vê os anjos cantando e dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos. Ele estava se referindo ao Cordeiro, a Jesus, porque Jesus entregou o sangue dele, comprou nós com o poder do sangue dele. Quando ele se entrega no alto da cruz, diz que ele comprou nós. Ele tirou nós do pecado, Ele liberta nós, e através desse poderoso sangue, nós vamos chegar no santuário. Nós vamos estar lá do lado de Deus, contemplar a face do Senhor, através do sangue que Jesus comprou no alto da cruz. Quando foi derramado o sangue dele, Ele compra. A palavra está dizendo que Ele compra ao preço de teu sangue, se referindo a Jesus, homens de toda tribo, língua, povos e raça. Oh, bênção de Deus!
Aleluia, glória a Deus. Dá um aleluia bem forte, um glória a Deus para Jesus agora. Mais forte. É para Jesus. Amados, homens e mulheres de toda tribo, toda raça, toda língua. Não importa o lugar que a pessoa está. Não importa a situação que ela está passando. Basta ela se entregar para Jesus, caminhar com Jesus, vai ser lavada no sangue do Cordeiro. Somente aquele que abandonou o pecado, somente aquele que deixou o pecado, somente aquele que vem para Jesus, que é lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que está no pecado, aquele que não quer saber de Jesus, aquele que não quer saber de igreja, aquele que fala mal da igreja, fala mal do sacerdote, fala mal dos irmãos, fala mal você que está aqui, critica, não vai ser lavado. Porque a palavra está dizendo que tem que estar no caminho de luz. Tem que andar num caminho de luz para ser lavado e ser liberto. E não entra no santuário, não vai entrar, não vai contemplar a face do Senhor se não for lavado. Nós não tem outra alternativa, não tem outro caminho, não tem jeitinho, não tem como chegar no céu, não tem se não for lavado no sangue de Jesus. É muito sério isso. É muito sério isso. Somente através do sangue do Senhor. Pega agora, para nós fechar essa parte. Continua Apocalipse 7, 13. 7:13. Apocalipse 7:13. Vai dizer para nós assim: Então um dos anciãos falou comigo. Isso era João, para vocês entenderem, era o apóstolo João que está se referindo a ele mesmo. Então um ancião falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Amados, um ancião pergunta para João: esses que estão de brancos, da onde vêm? Aí João respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que essa multidão de branco fizeram? Lavaram no sangue do Cordeiro. As vestes deles estavam brancas, era multidão. Se você voltar um pouco, você vai ver que era uma grande multidão. Era todos aqueles que venceram a grande tribulação aqui na terra. O que é a tribulação aqui na terra? É desde o dia que você vem ao mundo até o momento do teu chamado, amados. Essa é a grande tribulação, que nessa terra só tem tribulação. E nós temos que vencer essa tribulação. Não fica você pensando que é moleza cruzar esse tempo que nós vivemos aqui na terra sem tribulação. Temos que vencer a tribulação. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está passando. Você pode até dizer: seu José, você não sabe o que eu estou passando, por isso que você está falando aí. Eu sei a tribulação muito forte, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Ei, lembra do sangue de Jesus derramado no alto daquela cruz? Pede para que seja lavado. Está com problema no matrimônio, o matrimônio está quase caindo, a sua casa está caindo. Você está passando por uma situação dessa, é discussão, desentendimento, os filhos não obedecem, o esposo está na bebida, a esposa está na prostituição, atraindo no adultério. Ei, é muito grave isso, né? Que eu acabei de falar. Mas o sangue do Senhor tem condições de lavar e restaurar o teu matrimônio.
Não importa a situação que você está passando, é doença física, é doença espiritual, você não consegue dormir, é ansiedade, é tristeza, é medos, é vulto. Tanta coisa acontece na casa, é barulho dentro de casa, é objetos caindo. Ei, clama pelo sangue de Jesus lavar a tua casa. É dimensão espiritual, amado. O sangue percorre em todos os cômodos da tua casa. Liberta a tua casa de toda essa tribulação. Isso é o poder do sangue de Cristo, amém? Nós temos que ter esse desejo, essa vontade. Como o sangue de Jesus livrou o povo hebreu, teve um livramento muito grande, que ele se livra desse grande, esse anjo exterminador, mas também o sangue de Cristo deu a vitória para o povo hebreu, que tirou eles do Egito. Esse sangue era uma prefiguração do sangue do Cordeiro, que era o sangue de animais. Você imagina o poder do sangue de Cristo? O que é que não pode fazer? O sangue de Jesus pode libertar o mundo, uma gotinha do sangue. Se dois papas se refere ao sangue de Cristo, uma gotinha pode salvar o mundo. Amados, é questão de fé, é questão de acreditar. Se nós estamos na igreja, não podemos ficar por aí sem direção. Eu não sei o que eu peço, eu não sei o que eu falo. Nós temos que ter esse entendimento, esse conhecimento, para pedir, ter essa arma poderosa, falar: eu quero o Senhor, eu preciso, Pai, eu quero ser lavado, lava a minha mente, lava o meu coração, lava minhas mãos, lava, vai lavando. Você que tem vício de pegar as coisas dos outros, pede para lavar as mãos, lavar os olhos. Olho gordo, olha nas coisas, fica de olho nas coisas dos vizinhos, na coisa lá no teu trabalho. Às vezes você não controla isso, desejando, vai pedindo para ser lavado os teus olhos, todo o teu corpo e toda a tua mente, vai pedindo pelo sangue poderoso. Amados, essas coisas nós temos, não precisa ter vergonha. Nós sabemos quantas pessoas têm vício às vezes de pegar coisa em mercado. Vai na casa de um vizinho, às vezes vê uma coisa bonita, vê um carro bonito, vê uma planta bonita, vê a mulher do vizinho bonita, vê o vizinho e fica às vezes de olho em cima, pede para ser lavado. Eu quero ser lavado. É o sangue do Senhor que pode te libertar. Muitas das vezes isso é consequência do nosso pecado lá atrás, e nós não conseguimos se libertar. Mas o sangue de Jesus tem esse poder de libertar. Se está falando que lavou toda a veste da multidão, da grande imensidão, daqueles que venceram a grande tribulação, mas por que não vai lavar a nossa casa? É só pedir pelo sangue de Jesus, amém? Amados, se Adão, presta atenção, lá no início, como falei no início para vocês, o Adão, quando Deus pergunta para eles, quem falou que vocês estão nus? Eles dizem, nós, já foi falando, nós comemos da fruta da árvore proibida. Quer dizer que eles confessou o pecado deles, mas a consequência, até hoje, nós herdamos dos nossos pais, primeiros pais, que é Adão e Eva, o pecado original. Para vocês terem uma ideia, como que o pecado é destruidor, o pecado traz doença, o pecado traz sofrimento, o pecado traz angústia, traz medos. Se Adão e Eva fala para Deus, e o pecado permanece até hoje. E a consequência do pecado de Eva foi ter dor no parto, e de Adão, para ele se alimentar, para ele tinha que tirar o próprio sustento, trabalhando sol a sol. O homem foi feito para não ter dor. Não existia dor, não existia sofrimento. Eles viviam no paraíso, numa boa, tranquilo. Por causa do pecado, entrou o sofrimento no mundo. Entrou a dor, a enfermidade, tudo através do pecado. É isso que eu quero dizer para essa noite, que muitas das situações que nós estamos vivendo hoje são consequência dos nossos pecados. Uma enfermidade física, uma
tribulação espiritual, um problema de matrimônio que não dá certo, os casamentos não dão certo, às vezes é uma consequência do nosso pecado. Mas, Sr. José, mas eu já confessei, eu falei para o padre tudo isso, eu até escrevi num papelzinho, mas é o que eu estou falando, a consequência do pecado. Você confessou, fez certo. Você saiu das trevas e veio para a luz. A palavra está dizendo que aqueles que estão na luz são lavados no sangue do Cordeiro. Estão entendendo, sim ou não? Então, quando, primeiro passo, está no pecado, adulterou, traiu o marido, traiu a esposa, passou a noite de bebedeira, foi no prostíbulo, passou a mão lá no dinheiro, lá no caixa, lá onde você trabalha, falou mal da vizinha, falou mal do vizinho, falou mal do esposo para os outros. Isso é pecado. Pecado às vezes de morte espiritual. Confessa, procura um sacerdote e diz para ele: padre, eu fiz isso. Não precisa ficar contando a história. Você só chega e fala: eu adulterei. Não precisa falar com quem que foi. Traí minha mulher. Passei a noite numa cachaçada lá. Fiz compra lá naquela loja e não paguei. Eu sabia que não ia pagar, mas me deram um cartão. Aí o padre vai absolver. No nome de Jesus eu te absolvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquela conta sumiu. A vizinha que você falou que ela estava traindo o marido e ela não estava. Isso que é o sangue de Jesus. Você confessou, deu o primeiro passo, se arrependeu, confessou, o padre absolveu, Satanás já não pode te acusar. Mas a consequência do pecado continua, a dívida está lá. O empresário está amaldiçoando você, o dono da empresa, da lojinha dele lá. Dá um jeito de pagar aquela conta. Se não pode pagar em seguida, no momento, mas vai lá e fala: eu vou pagar. Devo, mas não nego. Quando eu puder, eu venho pagar. Mas assume. E continua no caminho de Deus, junto com Jesus, tendo intimidade, participando da comunidade, e nas missas. É isso que nós temos que fazer, devolvendo o dízimo. Isso também são armas contra o inimigo. Quando nós andamos dessa forma, o sangue de Jesus vai nos lavando. E nós vamos vencer na grande tribulação. Agora, eu confesso, estou devendo a loja. Não paguei, comprei lá. Fui numa festa, precisava de um vestido bonito. Aí eu mudo de rua. Confessei, falei para o padre que eu comprei, sabia que não ia pagar, porque eu não tinha. Como que ia pagar? Eu comprei um vestido de R$500. Se eu ganho um salário mínimo e tem outras coisas para cobrir na minha casa, ainda paga aluguel. Aí eu mudo de rua. Começo a passar numa outra rua. Vai ter consequência ou não vai? Me arrependi. Não devia ter feito, comprado aquele vestido, ou aquela camisa, ou aquela calça. Mas eu mudei de rua para não ver a cara do empresário. E o empresário continua mesmo falando, maldizendo, né? Que ele tinha que pagar os impostos dele, pagar os outros funcionários, por causa daquele dinheiro, atrapalhou toda a situação dele. Isso são consequências. Por isso que nós temos que primeiro cumprir o nosso dever civil também dentro da sociedade. Cristão tem que ser diferente. Cristão, todo lugar que ele chega tem que ser luz para aqueles que estão nas trevas. Tem que ser exemplo. Não adianta São José estar anunciando a palavra de Deus, está andando, está nos grupos de oração, que nem eu vou na vários grupos de oração por aí. E de repente eu estou por aí, as pessoas me maldizendo, dizendo: esse homem está pregando a palavra de Deus, mas ele não paga as contas dele, ele vive mexendo com as vizinhas, ele vive dando em cima das mulheres, ele anda falando mal dos outros, fala do grupo de oração, fala das irmãs do grupo de oração, fala do coordenador, fala dos pregadores, tudo para... São consequências do meu pecado.
Por isso que nós temos que andar na luz. Não tem como andar. Hoje eu estou na luz, amanhã eu estou nas trevas. Sai das trevas. Está no pecado, abandona o adultério, abandona a mentira, abandona o roubo, a fraude, o tráfico, está no tráfico de droga, abandona isso, é faccionado, sai dessas facções, pede para ser lavado no sangue do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Está na corrupção, é político, está se corrompendo, abandona essa corrupção, se arrepende. Abandona essa vida, porque não vai ser lavado no sangue do Cordeiro, não vai ter a salvação que a palavra está falando, que só são lavados no sangue de Jesus aqueles que estão andando na luz. Amém? Então o que está acontecendo hoje? A palavra do Senhor, ela está nos convidando, ela está dizendo assim para nós, para vocês, para mim, para todos nós: olha, fica esperto, abra o olho, não vai contemplar a face do Senhor aquele que não for lavado as vestes, tem que estar com as vestes branquinhas. Mas quando está falando de veste, é veste gloriosa, viu? Então é nossa alma que tem que ser lavada, tá? Nós temos que ser lavado, revestido de uma veste nova. Não adianta querer salvação, não adianta ficar, ai meu Deus, ai Senhor, se não abandonar o pecado, se não dá um basta, está no vício, dá um basta, está usando baseado, dá um basta, eu não quero mais saber desse baseado. Se gosta de umas carreirinhas de cocaína, abandona isso aí, né, Ronaldo? O que aconteceu com o meu irmão Ronaldo? Abandonou tudo. Hoje o Ronaldo está na luz, porque ele caminha na luz. Saiu das trevas. Gosta de mexer com mulher casada? É casado e gosta de mexer com mulher casada. Mulher casada gosta também muito de homem casado. Abandona. Diz: eu quero ser salvo, eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Não adianta nós viver uma vida de qualquer jeito aqui na terra. Nós não vamos vencer a tribulação. E ainda, além de sofrer, vai perder a salvação. E sabe o que vai acontecer? Eternamente sofrimento. Ou se passar um tempo no purgatório, mas mesmo assim é muito triste, é muito sofrimento. Nós temos, amados, é de chegar no final da nossa vida, vencer o combate e chegar e contemplar a face do Senhor. O que é que adianta nós estar vindo na igreja, dizendo: Senhor, 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 eu amo, eu te adoro, eu quero... E perder esse momento tão lindo, que é o momento do chamado, é aquele momento que Jesus vai estar, quando nós chegar no céu, já os anjos vão estar esperando nós ali, para ter aquele grande momento, aquele encontro com o Senhor. E nós sofrer aqui na terra, nessa terra aqui, amados, é muito sofrimento. É dor de cabeça, é dor nas juntas, é dor no nervo, é discussão em casa, é problema no trabalho. Às vezes levanta um dia, está triste, sente um vazio, ansiedade, notícia ruim na televisão, no rádio, pessoas que faz cada coisa. Isso é muito ruim. Jesus disse para os discípulos dele, falou: você sabe por que vocês se apegam nas coisas aqui no mundo? É porque vocês não conhecem de onde eu vim. Eu estou lá desde o início, junto com meu Pai. Lá no céu não tem dor, lá no céu não tem sofrimento, lá no céu não tem ganância, não tem corrupção, não tem mentira, não tem adultério, não tem traição. Lá não tem um querendo passar a perna no outro, um fala mal, lá não existe isso. Lá é só paz, harmonia. E Jesus falou assim para os discípulos dele: eu vou subir e vou preparar a morada para vocês, porque lá tem muitas moradas. É isso que nós temos que querer, é estar lá do lado de Jesus, ter intimidade com Ele, ir para o céu para nos salvar a nossa alma, abandonar essa vida de pecado.
Eu convido você agora a gente vai rezar um pouquinho. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. Eu vou pedir para esse sangue poderosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo para nos lavar. Pode fechar os olhos. Vamos ouvir esse refrão dessa canção. Não tem os olhos fechados. Esse é um momento, amados. É um momento de cura da sua alma. A libertação do teu pecado. É muito sério. Esse momento é um momento sublime na nossa vida. Se o teu sangue